Olá, queridos, é com muita alegria que começamos mais um vídeo aqui no nosso canal, no canal do blog Reflexões da Fé. A nossa reflexão de hoje tem como tema o valor de uma vida. O texto que vamos trabalhar está no livro de Marcos, capítulo 5, entre os versículos 1 e 20. Vamos ao texto. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia, ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele, e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Rogo-te, por Deus, que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: Saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se no precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que tinham visto contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não permitiu, mas disse: Vá para a sua casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Essa passagem é uma passagem bem conhecida da Bíblia, e nesse texto nós podemos destacar vários fatores que nos mostram o grande valor que uma vida tem para Deus. Antes de nós avançarmos para a explicação do texto, eu queria só trazer um contexto da região onde esse milagre aconteceu. A cidade de Gadara, ela ficava no lado oriental do Mar da Galileia, próximo às colinas de Golã. Ela fazia parte de uma província romana de 10 cidades, você vai ver lá no final do texto lido que Jesus fala sobre Decápolis, essas 10 cidades, e era uma região que não era habitada por judeus, mas sim por gentios. Nessa região hoje se encontra a Jordânia. Esse mesmo texto, essa mesma passagem nós encontramos também no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas, sendo que no Evangelho de Mateus nós encontramos a referência a 2 homens endemoniados. E nos outros 2 evangelhos nós encontramos a referência a apenas um homem endemoniado. Por que que isso acontece? A maior parte dos estudiosos desse texto acredita que é pelo fato de Mateus ter sido testemunha ocular. Ele estava presente no momento em que essa libertação ocorreu, o que não acontece com Marcos e nem com Lucas. Porém, para mim isso não faz tanta diferença, pois o que importa aqui não é a quantidade de pessoas que foram libertas, mas o que aconteceu, né, nesse local e como esse milagre se deu, como Jesus operou esse milagre. A primeira coisa que eu observo nesse texto é o sacrifício que Jesus fez para libertar esse homem. Nós vimos nos versículos anteriores, no capítulo 4, que Jesus estava de um lado do Mar da Galileia, já no período da noite, depois de um dia cansativo, de um dia intenso, né, de ministrações, de milagres, de curas. Jesus chama os seus discípulos e pede para que eles atravessem o Mar da Galileia à noite.
No meio dessa travessia, Jesus está descansando, está dormindo, ocorre uma tempestade e quase que o barco vem a pique, está narrado na Bíblia. Os discípulos ficam apavorados, chamam Jesus, Jesus acorda, repreende a tempestade e repreende também os discípulos, denunciando a pouca fé destes homens, mesmo estando com ele ali no barco. Chegando no lado de Gadara, esse homem vem endemoniado ao seu encontro. E ali começa um diálogo, não do próprio homem. Se você observar, quem está dialogando pelo homem no primeiro momento é o demônio. São os demônios que possuem aquele homem. E eles pedem para Jesus não importuná-los e que não queriam sair daquela região. Aqui acontece algo interessante que muitas vezes a gente não compreende. Jesus, ele de certa forma atende o pedido desses demônios porque eles pedem que Jesus os mandasse ir para uma manada de porcos, de aproximadamente 2.000 porcos que estavam ali próximos. E Jesus atende esse pedido. Eles vão para esses porcos se precipitam ali do despenhadeiro no mar, morrem. Aquelas pessoas que estavam cuidando dos porcos vão até as cidades, a cidade ali próxima no caso, contam o que aconteceu, a população volta, encontra aquele homem restaurado, sentado em perfeito juízo, liberto. Porém, eles não valorizam isso, eles valorizam muito mais o prejuízo da perda dos porcos e pedem que Jesus e seus discípulos se retirem dali. Jesus atende esse pedido e na sua saída, já o homem, em perfeito juízo, pede a Jesus para acompanhá-lo. Jesus nega o pedido do homem e diz, pelo contrário, que ele deve ir, voltar para a sua cidade e anunciar as boas coisas que o Senhor tinha feito por ele. É muito interessante essa passagem porque nós podemos notar todo um contexto aí que nós vamos trabalhar dentro dessa reflexão. O primeiro contexto é exatamente o amor que Jesus tem por aquela alma. Jesus pagou todo esse preço, fez todo esse sacrifício para libertar esse homem, ou um ou dois, mas para libertar essa vida. Deixou centenas de pessoas de um lado para libertar apenas uma vida, inclusive passando por tempestade, passando pelo cansaço, ultrapassando todas essas barreiras, ele fez isso para libertar essa vida. A segunda coisa que eu observo nesse texto é a situação deplorável em que esse homem se encontrava. Esse homem não tinha mais família, esse homem não tinha mais paz, não tinha mais dignidade. Esse homem era praticamente um animal. Quando você observa o relato dele quebrando as correntes, vivendo entre os sepulcros, infernizava toda aquela região. Já praticamente não tinha nenhum momento de lucidez, pelo contrário, vivia em estado perpétuo de possessão. Então, eu observo isso, esse homem ele não tinha mais vida, ele não tinha mais alegria, ele não tinha mais dignidade, ele não tinha mais uma identidade, ele não tinha mais família, ele não tinha mais nada. Outra coisa que eu observo é que essa situação era causada por quê? Porque ele era um homem possesso. Nós vemos aqui que o reino das trevas tem poder, sim. Hoje, infelizmente, muitas vezes, por causa de alguns que supervalorizam o espiritual, outros desvalorizam completamente, têm uma mente completamente secular e acabam por menosprezar o poder que o mundo espiritual tem. E aqui nós vemos que esse homem era possesso por esses demônios. Jesus, interrogando esses demônios, pergunta o nome. Eles dizem que se chamam legião. Por quê? Porque é uma referência a uma divisão do Império Romano que era chamada também de legião e que possuía 6.000 homens, ou seja, aquele homem tinha por volta de 6.000 demônios atormentando a vida dele. Outra coisa que eu quero destacar ainda nesse ponto aqui da possessão é que aqueles homens eles tentaram fazer de tudo para prender, para resolver aquela situação, melhor dizendo. Tentaram prender, tentaram manter aquele homem ali dentro sob controle, mas não conseguiram. Por quê? Porque o problema daquele homem, antes de ser um problema de ordem material, de ordem física, de ordem natural, era um problema de ordem espiritual. Aqui eu entendo que um problema de ordem material tem solução no material. Um problema de ordem espiritual tem solução usando ferramentas espirituais. Eu faço menção aqui da epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 6, entre os versículos 10 e 13, onde Paulo destaca de maneira muito clara que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas sim contra demônios. Então nós não podemos de maneira nenhuma negligenciar a realidade da batalha espiritual. Seguindo na reflexão, eu gostaria também de destacar o fato de Jesus ter atendido o pedido desses demônios. Isso aqui, é claro,
é um ponto polêmico, não é? Porque nós vemos claramente aí que Jesus atendeu à solicitação desses demônios, mas eu acredito que isso aconteceu por um simples motivo, para que Jesus pudesse demonstrar de maneira prática o quanto aqueles homens que ali simbolizavam a sociedade, que ali simbolizavam aquela comunidade, né? E a própria comunidade, quando volta com eles, eram insensíveis e extremamente materialistas. Tanto que nós vemos que esses homens, quando eles voltaram com as pessoas, depois de dar a notícia do que tinha acontecido, eles não se preocuparam com a situação, eles não deram importância à recuperação daquele homem. Pelo contrário, eles deram muito mais importância ao prejuízo que eles tinham tido com a perda dos porcos. Então eu entendo que Jesus permitiu que esses demônios fossem para esses porcos exatamente para demonstrar de maneira clara o quanto aquela sociedade, que não é diferente da sociedade de hoje, era extremamente materialista e também insensível para com a vida humana. E por fim, eu quero destacar que Jesus rejeita o pedido daquele homem. Ele queria, depois de liberto, seguir Jesus, mas Jesus diz não, que ele deveria, pelo contrário, voltar para a família dele, voltar para a região dele e falar das maravilhas que Deus tinha feito na vida dele. Aquele homem, ele acaba por se tornar um missionário entre o povo gentil, né? Eu gostaria de fazer algumas considerações nesse texto, para que a gente pudesse extrair as lições dessa rica passagem. A primeira consideração que eu quero fazer é que nós devemos valorizar a vida e ter urgência na proclamação do Evangelho, ter urgência na expansão do reino de Deus. Nós vemos que Jesus, ele podia muito bem ter deixado para ir para a região de Gadara no outro dia, ter descansado, no outro dia pela manhã ter ido e ter operado essa libertação na vida desse homem. Mas não, ele fez isso à noite, enfrentando tempestade, fazendo todo o sacrifício possível para alcançar aquele homem com a libertação de Deus. Isso nos mostra que nós devemos ter urgência para fazer a obra de Deus, urgência para anunciar o reino de Deus entre aqueles que não o conhecem. Outra consideração que eu quero fazer é que a cura daquele homem, a restauração daquele homem devolveu a vida, devolveu a dignidade, devolveu uma identidade para aquele endemoniado. Isso é importante, amados, porque só o Evangelho pode fazer isso. Nada pode fazer isso, só o Evangelho. A Bíblia diz que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, nós precisamos entender que, independente da situação em que a pessoa esteja, o Evangelho pode mudar essa situação. Não há caso perdido para Deus. Se nós fôssemos trazer aquela realidade para hoje, como com certeza deve existir em muitos lugares pessoas que vivem aquela mesma realidade nos dias atuais, com certeza nós diríamos que era um caso perdido. Com certeza nós diríamos que não tinha mais jeito. Mas Jesus sabia que em Deus tudo tem jeito. Então nós não podemos nos dar por vencidos quando estamos pregando para alguém, quando estamos evangelizando, quando estamos levando a palavra de Deus. Nós temos que ter a convicção que o Espírito Santo ele pode sim operar e que não há caso perdido para Deus. Outra consideração é o fato daquele homem estar endemoniado. Ou seja, ele estava ali debaixo de uma opressão maligna. E a luta de Jesus foi contra essa força maligna. Isso nos mostra que o reino espiritual é real. Nós devemos ter equilíbrio. Não podemos nem supervalorizar, ou seja, ver demônio até em cabeça de alfinete. Mas também nós não podemos viver com a mente secularizada e achar que nada é espiritual, que tudo se resolve no reino material. Como eu já citei em Efésios, capítulo 6, entre os versículos 10 e 13, o apóstolo Paulo deixa muito claro que existe uma batalha espiritual, isso nós vemos também em outros textos da Bíblia, do Novo Testamento, e que nós precisamos usar as armas espirituais para combater o espiritual. Entenda, os problemas de ordem material nós resolvemos de maneira material, de maneira natural. Os problemas de ordem espiritual, nós precisamos usar as armas poderosas em Deus. Precisamos da capacitação do Espírito Santo para operar no reino espiritual e vencer essa batalha contra o maligno. Outra consideração que eu quero fazer é que esse texto nos mostra que uma vida, ela vale mais que tudo. A Bíblia no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 26, diz assim: o que dará o homem pela sua alma? Por quê? Porque toda a riqueza do mundo não consegue comprar um espaço no céu, não consegue comprar salvação. Tudo isso passará. A eternidade com Deus será apenas daqueles que se renderem a Jesus. Então não tem nada mais valioso nessa terra do que entregar a vida para Jesus. Seguindo adiante, eu também quero destacar aqui que
Jesus ele mandou aquele homem voltar para a sua família. É muito importante nós entendermos aqui o propósito. Jesus podia muito bem ter permitido que aquele homem seguisse, mas era mais importante que aquele homem voltasse e anunciasse o que Deus tinha feito na vida dele. Ele era um testemunho poderoso, ele era um testemunho vivo. O que isso nos mostra? Todos nós temos alguma coisa para contar. Todos nós temos um testemunho. A nossa maior pregação é o nosso testemunho. Pode não ser, claro, a maior parte dos testemunhos não vai ser tão radical, vamos dizer assim, a mudança quanto foi no caso deste homem. Porém, independentemente da forma como nos convertemos, Deus fez uma grande obra na nossa vida. Deus operou o maior milagre. O maior milagre, amados, não é a cura de um paralítico, não é a cura do cego, não é nem a ressurreição de um morto. O maior milagre é a salvação de uma alma. É Deus pegar uma alma que está condenada, uma alma que está vivendo debaixo do poder do maligno, condenada eternamente, e transportar essa alma para o reino do seu Filho, fazendo desta pessoa uma nova criatura, um filho de Deus, agora destinado à eternidade com Deus. Esse é o maior milagre que há. Então vá e conte o que Deus fez por você. Vá e anuncie o que Deus fez com você. Ainda que você pense que isso não faz efeito, faz. As pessoas elas querem ouvir coisas práticas. Elas precisam ouvir o Evangelho de maneira prática. Às vezes nós teorizamos muito o Evangelho. O Evangelho de Deus é prático. É prático. E nada mais impactante do que um testemunho. Nada mais impactante do que o relato de alguém que viveu a experiência. Amém? Eu espero que essa reflexão tenha abençoado sua vida, que você possa decidir valorizar o que realmente tem valor, porque essa é a mensagem que esse texto nos traz, que devemos valorizar a vida em detrimento de todas as outras coisas. Não devemos medir esforços para alcançar as pessoas, entendendo que a nossa batalha é espiritual, mas que Deus já nos propiciou em Cristo todas as armas espirituais para nós lutarmos e vencermos essa batalha. Nós temos, afinal de contas, o Espírito Santo, que nos capacita para toda boa obra. Amém? Eu espero que você tenha sido abençoado. Eu peço que, se você não for inscrito no nosso canal, que você aperte aí o botãozinho vermelho e se inscreva, que você possa estar curtindo, compartilhando, comentando, deixa aí o seu comentário, faça observações a respeito dos vídeos, deixe sua sugestão, que nós vamos estar analisando e aprimorando esse trabalho aqui no YouTube. Tá ok? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe tua casa, em nome de Jesus. Amém e amém.